quantidade de ministérios e diversos outros órgãos foi reduzida. Centenas de militantes em cargos comissionados foram demitidos. Cesare Battisti foi extraditado para a Itália. Isolaram os dirigentes de facções criminosas nos presídios de segurança máxima. A MP da posse de armas foi publicada. Condenaram o Lula pela segunda vez. Cancelaram sei lá quantas licitações milionárias muito suspeitas. Acabaram com a farra de visitas íntimas dos presídios e organizaram visitação de advogados. As vagas do Mais Médicos foram preenchidas por brasileiros. O Renan foi derrotado. A reforma da Previdência está andando. Anunciaram concessão de 3 ferrovias. Revisaram a Lei Rouanet, estabelecendo novos critérios e acabando com a festa dos amigos do rei. Fecharam as torneiras das estatais para despesas com propagandas e patrocínios questionáveis. A Lava Jato da Educação foi acordada entre os Ministérios da Educação e da Justiça. Apresentaram o plano de combate à corrupção e violência pública. O Exército começou a retomar inúmeras obras paradas pelo Brasil. O governo teve reação imediata à tragédia de Brumadinho e dezenas de pessoas já foram presas. Jornalistas, acostumados a lidar com políticos vazios, estão dançando diante de ministros e políticos preparados. As manifestações políticas, através das mídias sociais, estão enlouquecendo os cientistas sociais da velha política. Bolsonaro fez mudança no maior sistema de propaganda da esquerda, a Lei Rouanet. A mudança afeta a forma de como os financiamentos são distribuídos. Antigamente existia um teto de 60 milhões de reais. Mas o presidente reduziu esse número para apenas R$1 milhão. A intenção é auxiliar os artistas de pequeno porte. Também foi reduzido o volume máximo de recursos que uma mesma empresa poderá receber para viabilizar projetos, de 60 milhões para 10 milhões de reais. O MST não está invadindo mais, pois foi cortado o dinheiro que eles recebiam de nossos impostos, e os fazendeiros se armaram. Cortou relações diplomáticas com países comunistas, buscou relações mais próximas com Estados Unidos e Israel. Queda dos homicídios no Brasil. Dados oficiais dos estados confirmam queda de 24% dos homicídios no Brasil no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2018. Bolsonaro fecha acordo histórico. Após 20 anos, Mercosul e União Europeia selam um esperado acordo que era negociado desde 1999. O acordo foi muito bom para o Brasil. É uma operação dominó. Com toda certeza, outros países terão interesse em negociar conosco. Esse acordo vai incrementar o PIB em até 125 bilhões de dólares em 15 anos. Isso promete zerar as tarifas comerciais que existem atualmente entre os países pertencentes ao Mercosul e países da União Europeia. Com esse acordo, os brasileiros serão beneficiados, pois terão acesso a bens e serviços muito mais baratos, considerando que as tarifas comerciais serão zeradas, trazendo muitos investimentos para a indústria brasileira. Bolsonaro também reduziu o número de ministério de 29 para 22, cortou verba das universidades federais e verba publicitária para a Rede Globo. Só falta agora ser aprovada a reforma da Previdência pelo Congresso. Infraestrutura. Conseguiu viabilizar-se concessionar mais de 1.500 quilômetros de ferrovia, que vai desde Estrela do Oeste até Porto Nacional, e viabilizando, portanto, investimentos de mais de 2 bilhões e quase 800 milhões de reais, mostrando que o governo tem uma carteira de projetos e que nos próximos meses outras concessões serão viabilizadas na área rodoviária, na área portuária, na área ferroviária. Segurança. O envio ao Congresso Nacional do pacote anticrime, a lei anticrime, coordenado pelo ministro Sérgio Moro, destacando os principais pontos dessa iniciativa, como a prisão em segunda instância, embargos de declaração, crime de caixa 2, que o Congresso já avançou. Agricultura. A ministra Tereza da Agricultura assinou portaria no início do governo, ampliando a declaração de aptidão, chamado DAP, para poder ajudar e viabilizar a liberação de financiamentos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, através do PRONAF. Quero também destacar
os recursos para o crédito rural que foram ampliados. São mais de 6 bilhões de reais em relação aos recursos do ano passado. Política externa. A conquista que o presidente Bolsonaro obteve na viagem aos Estados Unidos com o presidente Trump, garantindo o apoio dos Estados Unidos para o ingresso do Brasil na OCDE, na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Isso é importante porque levará à abertura da economia brasileira. Quero também aqui destacar a grande conquista nessa reunião do G20. Nessas discussões, o presidente Bolsonaro consegue arrancar uma decisão que se arrastava há mais de 20 anos, que é o acordo do Mercosul, o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Isso vai ser muito importante para o Brasil. De novo, o Brasil vai formar com a União Europeia o maior mercado comum do mundo. Tem muita coisa importante acontecendo, enquanto você perde tempo com os prestidigitadores que desviam a sua atenção só para bater sua carteira. Pronto, pode voltar a gritar.